Baruch Hashem, Shalom Shalom, eu sou a Morah Hayá, estamos de volta aqui no canal Mahanaim para estudarmos a Torá Sagrada. Hoje vamos estudar a Haftarah referente para Parashat HaShavua, a Parashat Tetzaveh, Baruch Hashem. Se encontra em Ezequiel, capítulo 43, a partir do verso 10 até o versículo 27. Vamos fazer a leitura e começarmos então a fazer a comparação, né, do texto da Haftarah com o texto da Torá Sagrada da Parashat HaShavua. Baruch Hashem. Tu, ó filho do homem, narra a casa de Israel sobre esta casa, para que se envergonhem de suas iniquidades e meçam com exatidão. E caso se envergonhem de tudo que fizeram, faz-lhe conhecer a forma do templo, sua planta, suas saídas, suas entradas, todas as suas formas, todos os estatutos e todas as suas leis, e escreve perante eles tudo isto, para que guardem todas as suas formas e todos os seus regulamentos e os ponham em prática. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui, vamos começar a compreensão do texto. Então, a partir da semana passada, nós começamos a estudar a construção da casa do Eterno, do Mishkan, primeiro, então, no deserto, e depois, né, em seguida também nós estudamos na Brit Hadashah, já um templo feito de pedras ali em Jerusalém, onde Yeshua, nosso mestre, ele fez, né, várias inserções ali e estudos de Torá na área do templo, participou das festas do seu povo ali também, lutou pela purificação do templo, né? E nós hoje estamos sobre a influência da Parashat Tetzaveh, que vai nos falar, né, principalmente das vestes dos sacerdotes, vai nos falar também, vai ter uma entrada com o trabalho com a menorá, do acendimento da menorá, né, como seria feito, né, o trabalho do altar de incenso, as medidas do altar de sacrifício e seu trabalho. Então, tudo isso está constando na Parashat HaShavua. E o texto da Haftarah, aqui o profeta Ezequiel, ele estava no exílio da Babilônia, né? E o Eterno, então, aparece a ele através de seu anjo e fala com ele que mostrasse para o povo o erro do povo, para que eles pudessem, então, se envergonhar de seus erros e fizessem, então, uma medida de seus erros. E o anjo que aparece para Yehezkel, ele vai medir o templo. Ele aparece com uma vara de medir. E o que isso quer dizer, aparecer com uma vara de medir, né? É interessante saber que tudo que aparece na Torá sendo contado ou medido, é dado então uma sentença para aquilo. Como o templo foi medido, ele foi destruído. Quando o povo foi contado, também recebeu sentença de morte. Tudo que é trazido uma medida dá um fim para aquilo. Por quê? Porque a vida, o que é a vida? O que é o eterno? O eterno é a vida. A vida é algo infinito. Não tem medida, não tem um limite, né? E quando se coloca um limite, né, coloca-se medidas limítrofes ali de largura, de altura, de profundidade de algo, isso quer dizer que aquilo não é mais infinito, aquilo passou a ser limitado. Então, existe um tempo de duração daquilo, porque tem um limite para aquilo. E é isso que quer dizer quando aparece a questão da medida na Escritura Sagrada. Então, o povo precisava medir o quê? Suas iniquidades. O Eterno está falando, eles precisam medir as suas iniquidades, se envergonhem e meçam tudo isso, para que seja, então, colocado um fim naquilo, para que as iniquidades do povo, as transgressões, cessassem. Por isso o Eterno pede para medir, né? Também porque quando nós colocamos as cartas na mesa, quando a gente coloca, né, algo que a gente vai passar a analisar aquilo
do início ao fim, né? Colocar limites nesse sentido de ver o que está acontecendo, como é aquilo. Então, a gente vai parar para ver o que é e fazer uma resolução daquilo. Então, também tem esse sentido de analisar, parar, refletir, né? Fazer uma Hitbodedut, que é o quê? Que é uma introspecção. Isso nós devemos fazer todos os dias antes de dormir, uma pequena Hitbodedut, uma pequena reflexão das nossas atitudes do dia. Se aquilo foi transgressão, a gente então fazer a medida disso para poder então cessar com aquilo, colocar um ponto final, colocar um limite, fazer aquilo morrer. Porque se nós não fizermos as medidas das iniquidades, das transgressões que nós praticamos, aquilo se torna infinito, se torna algo que não tem, não cessa, que se torna rotina e a gente começa a achar que é normal e aquilo passa a fazer parte da prática do dia a dia e nós então endurecemos o nosso coração e aquilo se torna, né, uma clipá muito forte e muito mais difícil de ser quebrada. É muito importante que nós passamos a utilizar a medida para as transgressões. Fazer a medida das transgressões, como o Eterno nos diz aqui, né? Assim como aqui, muito importante, a leitura que nós fizemos é saber a lei do templo sagrado, saber a Torá do templo sagrado, a Torá do Mishkan, as medidas do Mishkan e colocar em prática. Olha só o que está escrito aqui, ó. Os ponham em prática todos os regulamentos, todas as formas do templo, escrever, colocar tudo isso perante eles e então colocar em prática. O Eterno, ele não dá as medidas do templo ali para Moshe Rabbeinu, as medidas dos utensílios do templo, dos móveis do templo, só para construir os objetos, só para costurar as cortinas e fazer as colunas e montar toda aquela estrutura, fisicamente falando. Não. O Eterno nos dá todas essas informações, todas essas leis, todas essas Toratot, né? Todas essas instruções que é a Torá do Eterno, para que nós colocamos isso em prática. Ou seja, tudo é um símbolo, tudo é um código, tudo que está sendo descrito nas parashiot, né? Concernente ao Mishkan, ao templo sagrado, e todas as outras, são códigos, símbolos que nós temos que compreender o que significa aquilo para que nós possamos, então, passar, né, a cumprir esses códigos, cumprir essa história toda, colocar em prática nas nossas vidas. Porque não adianta apenas deixar de transgredir a Torá do Eterno. Mas quando nós não colocamos em prática os pedidos do Eterno em sua Torá, também estamos em transgressão. A transgressão não é só desrespeitar o mandamento de não faça. A transgressão também é quando nós deixamos de fazer aquilo que foi dito para que fosse feito. A roupa do sacerdote, cada item da roupa diz a respeito a um modo de prática de vivência de cada um de nós, porque nós somos sacerdotes diante do Eterno. O Mishkan somos nós mesmos, os nossos corpos, e nós devemos revestir, então, das roupas sacerdotais e das práticas sacerdotais. Por que o nosso povo faz Netlat Yadayim? Porque o sacerdote fazia Netlat Yadayim para fazer o serviço do templo. Não só Netlat Yadayim, como Netlat Reglaim, que é das pernas, dos pés. Só que hoje não há necessidade, como eu já expliquei para os irmãos em outro vídeo, porque, né, infelizmente, nós não estamos aqui hoje em um local que nós temos segurança de dizer que o local é sagrado, o chão é sagrado. Então, nós, de qualquer forma, ao acabarmos de lavar os nossos pés, vamos pisar um chão com tumá, né? Então, a tumá está até 60 centímetros do chão de onde nós estamos pisando. Então, não adianta você lá fazer a netlat reglaim, que é das pernas, dos pés.
Você pode até se banhar, mas quando você tocar o chão, novamente vai se impurificar. Por isso não é bom você colocar alimentos, né, que você vai se alimentar no chão. Não pode se sentar no chão para comer. O chão a gente só se senta quando está em estado de luto. Mas nós não devemos sentar no chão para nos alimentar, porque o chão, até 60 centímetros do chão de altura, existe atumar. Atumar porque, infelizmente, a gente não sabe onde tem cemitérios, né? Que podem ter enterrado pessoas. Então, isso se espalha na terra, né? Infelizmente, um tempo atrás, as pessoas enterravam seus entes queridos nos quintais de suas casas, né? Então, a gente não tem certeza onde tem ou não tem um cemitério. Isso alastra por muitos, como eu posso dizer, por muitos quilômetros de distância de onde está o morto. Baruch Hashem. Então, é muito importante a gente tomar para si a responsabilidade de entender que o Eterno, ele quer transformar a nossa vida em um altar sagrado para ele, né? A nossa vida sendo um altar para Deus. E a gente sabe que o altar, ele tinha regras, né? O altar tinha medidas e tinha regras para poder, então, assim, ele trazer do infinito, agora com medidas, agora sendo finito para o mundo físico, uma oportunidade de perdão para as pessoas. Por isso, tão especificado tudo a característica que seria, então, o altar. O altar feito de bronze. Eu já expliquei para vocês que bronze é juízo, né? E tinha chifres no altar, 4 chifres neste altar, que fazia parte da própria estrutura, não seria algo que seria colocado ali após, não, ele já era parte da estrutura. 4 chifres demanda poder, demanda liderança, né? Dos 4 lados, os lados do norte, sul, leste e oeste, né? Sabendo então que o norte traz a Gvurá, né? O sul traz a Hesed, misericórdia. O leste é a Tferet, o equilíbrio. E o oeste é a Malchut, é descer tudo isso para a Malchut. Então, esse entendimento de que nós temos que fazer, né, um equilíbrio entre esses 4 lados, isso tem que estar funcionando dentro de nós para que esse sacrifício seja aceito. Não é apenas a Gevurá que deve estar acionada no nosso altar, não, mas a Hesed também tem que estar ali funcionando, a Tferet, e também a fisicalidade, ou seja, trazer realmente, né, a carne para queimar no altar, a carne do mundo físico. E o que é o altar? O altar, ele é escrito em hebraico como Mizbeach, o Mem, ele está significando a palavra Mechilá, que é o perdão. Então, do altar vai surgir o perdão. O Zain, ele está simbolizando a palavra Zehron, que é a lembrança. Então, do altar vai surgir a lembrança, a Hitbodedut, como eu falei para vocês, né? Trazer a lembrança, o pensamento, a medição da transgressão. Para poder ser perdoada, eu preciso trazer aquilo tem que estar na minha mente, eu tenho que saber o que é. Não é só simplesmente, Deus me perdoa de todos os pecados que eu já cometi. Não é assim que funciona. A coisa tem que ser destrinchada. Por isso é tão importante a gente acender esse altar todo dia. Antes de dormir, principalmente, é importante fazer o acendimento e queimar nesse altar. O Beit, né, de Misbeach, vem da palavra berachá, que é bênção, porque através desse perdão, dessas lembranças que nós conseguimos conquistar neste altar sagrado, vem então a berachá, a misericórdia de Deus, que é a próxima palavra do altar, Raima, a palavra Raim, que é a próxima palavra do altar, é a vida. Então, isso nós alcançamos através dos 3 primeiros passos, que foi o perdão, das lembranças, e a brachá, a concessão
do perdão por Deus, vem então a vida, vem de volta aquilo que nós tínhamos limitado, né? Então vai novamente ficar sem limites, vamos receber de volta então depois com essa fumaça desse sacrifício a vida, né? Novamente vamos receber a eternidade, né? A liberdade, Baruch Hashem, que muitas pessoas confundem com uma salvação no sentido de uma libertação, né? No sentido de uma salvação, de um rapto da pessoa de um lugar para o outro. E isso é totalmente fora do entendimento judaico da Torá. A salvação é a libertação destes pecados que foram queimados nesse altar. Então, muitas pessoas falam, cumprir a Torá é difícil, desse jeito ninguém vai se salvar. Pelo contrário, quando cumpre-se a Torá do Eterno, a gente se salva, a gente se liberta, porque a salvação é a libertação dos pecados. Quando eu faço a vontade de Deus, as instruções de Deus, quando eu ouço as palavras de Deus, as palavras da Torá, eu então me liberto dos pecados, eu então me salvo da morte. A morte é o salário do pecado, ou seja, o pecado traz a morte e o perdão traz a Haim, traz a vida, como nós estamos vendo aqui na palavra Misber. Então, a última palavra é o quê? É a salvação, é a vida. Baruch Hashem. Outro móvel, né? Outro utensílio do Mishkan que nós temos que estar medindo dentro de nós, trabalhando dentro de nós, é o altar de incenso. Assim como o altar de sacrifício, o altar de incenso, ele vai também nos tirar dessa limitação, nos voltar para a eternidade, para a extensão de vida do eterno infinito. Baruch Hashem. Então, a palavra para altar de incenso, né, é Ketoret. Nós fazemos o Ketoret, né, nós falamos o Ketoret nas rezas matinais e nas rezas da tarde. A palavra Ketoret é com a letra Kuf, Tet, Resh, Tav. A letra Kuf vai demandar a palavra Kedushá, santidade. Então, quando nós cumprimos a lei do Ketoret, nós estamos emanando santidade para o Eterno, né? Nos tornamos, então, Kadosh, como o Eterno nos demanda ser Kadosh, para podermos ter contato com Ele, porque Ele é Kadosh. Baruch Hashem. A palavra, a letra, a próxima letra da palavra Toret é a letra Tet, que vai demandar a palavra Tahará, que é a palavra no sentido de pureza. Então, ao acendermos o Ketoret para o Eterno, o incenso, as nossas rezas, que hoje elas estão simbolizadas nisso, nas rezas do povo, sempre estiveram, né? Isso vai purificar a nossa vida, purificar o ambiente onde nós estamos praticando esta mitzvah da Ketoret. E também temos em seguida a letra Resh, que está ligada à palavra Rahamim, que é misericórdia. Então, nós sabemos ali, por exemplo, quando teve a revolta de Korah no deserto, né? E Korah trouxe aqueles homens com os incensários, né? E eles fizeram um incenso perante o Eterno, mas o Eterno consumiu eles com fogo, porque eles não eram pessoas apropriadas para fazer o serviço do incensário. O Eterno havia separado Aharon, né? Então, quando Aharon ele utiliza do incensário, acontece o contrário. Na praga, né, que o povo estava fazendo, né, prostituição com as mulheres de Midian, aconteceu o contrário. O anjo da morte ele saiu do meio do povo. A morte saiu e veio então ao povo a voltar à vida. Então, o Ketoret vai trazer misericórdia, né? Faz parte também desse processo do perdão que nós tantos necessitamos. E a última letra é a palavra Tikvá, que é a letra Tav, que vai escrever a palavra Tikvá, que é a esperança. A esperança de sermos perdoados, a esperança de sermos ouvidos, a esperança de recebermos a misericórdia do Eterno, né? Então, nós temos que entender que cada item do Mishkan, meus irmãos, deve, então, trazer para nós símbolos e códigos para praticarmos. O Eterno, ele quer que nós pratiquemos o Mishkan. O Mishkan, ele existe dentro de nós. Ele deve estar dentro de nós em funcionamento. Cada parte do Mishkan é citado esses dois itens aqui na Haftarah, mas nós temos que estudar todos eles. No vídeo da Parashat, nós vamos falar também da Menorá, né? Os detalhes da Menorá.
Primeiro, você precisa ter um azeite puro para poder acender a menorá. Primeiro item para você conseguir acender a menorá não é um óleo de soja, não é o azeite de terceira linha, não é óleo de girassol, não. É o azeite de oliva puro, é o azeite virgem, extra virgem. E que azeite de extra virgem é esse? O estudo da Torá. Nós estudamos na Brita Hadashah que o estudo da Torá faz parte do trabalho divino. Nós trabalhamos a Deus estudando a Torá. Então, o serviço divino é feito com o estudo da Torá. Inclusive, esses mandamentos, que são 613 na Torá escrita, nós, alguns deles, muitos deles, não temos como praticá-los sem o templo sagrado em pé, sem o Mishkan físico em pé. Mas quando nós estudamos estes mandamentos, quando nós lemos sobre eles, quando nós compreendemos os seus códigos, os seus segredos, quando nós começamos então a trazer para a prática de nossas vidas, no sentido de os códigos fazerem parte então dos nossos pensamentos, das nossas midotes, da nossa maneira de ver o mundo, de agir com a fisicalidade, então nós cumprimos os mandamentos do Eterno. Nós sabemos que precisamos cumprir todos os mandamentos do Eterno. Nós não podemos cumprir só 2 ou 3 mandamentos. Temos que cumprir todos os mandamentos, porque os mandamentos do Eterno é que constrói os canais para voltarmos para que nossa alma volte para o paraíso. Os caminhos de volta para casa são feitos pelas ligações das nossas almas com os mandamentos do Eterno. Estes são os caminhos de volta para casa. Através dessas luzes, nós construímos uma veste de luz para a nossa alma, porque a nossa alma não pode ficar nua quando sair deste corpo. Ela precisa vestir um outro corpo, uma outra veste, e essa veste é feita com as práticas dos mandamentos do Eterno. Por isso o Eterno manda medir o templo todo e praticá-lo. O Eterno fala que pratiquem, então, a medida do templo. Como que a pessoa vai medir centímetros e metros e começar a praticar centímetros e metros? Não é isso que o Eterno está falando. O Eterno está falando que traga, então, isso para a fisicalidade. Porque, como eu falei, quando a gente mede alguma coisa, a gente tira aquilo do infinito. A gente traz, então, um limite para aquilo. Então, você vai limitar aquilo dentro da sua vivência, dentro das suas midot, das suas características. Passar a existir dentro de você um ketoret diariamente queimando, então, um incenso para o Eterno. Passar a existir dentro de você um altar de sacrifícios onde tua característica animalesca é queimada diariamente para o Eterno. Passar a existir dentro de você a menorá, como eu já falei, que é a boca, as narinas, os ouvidos, os olhos, tudo isso acendendo a luz, brilhando a luz da Torá. Passar a existir dentro de você uma mesa com pães de proposição. Pães, a gente já sabe que é a Torá, cada Torá, de cada tribo, né? As vestes dos sacerdotes, vamos estudá-la também no vídeo da Parashat, se o Eterno permitir, com a permissão dele. Vamos estudar as pedras preciosas que faziam parte do peitoral, que emanava cada uma delas um significado que estava ligado a uma das tribos, um dos meses, né? Também as cores delas. Tudo isso eu posso trazer para mim. Dependendo do dia que eu nasci, eu já sei qual é a tribo que eu vou mais emanar a força, né? E ali eu vou trazer aquilo para mim, eu posso, então, começar a emular aquilo, limitar isso no sentido de trazer para a fisicalidade e trabalhar aquilo para Deus, praticar para Deus. Com isso eu levo minha alma, com isso eu trabalho para Deus. Esse é o serviço divino. Não é simplesmente dizer, eu aceito Deus como único e eu acredito na Torá de Deus. Não é só acreditar. A fé sem obras, ela é morta. Nós temos que entender, precisamos colocar em prática a Torá. As medidas do Mishkan existem para que você entenda os códigos e pratique todos eles. E assim você vai ser casa de Deus.
habitação do Altíssimo, Baruch Hashem, porque é isso que nós somos e temos que ser, habitação para a presença divina, habitação para Shekhinah. O Eterno, ele quer estar em comunhão com o seu povo, morar com o seu povo. Para isso, temos que nos purificar, temos que estar preparados, temos que saber trabalhar a Deus, temos que fazer a Avodat Torá, que é o serviço da Torá, Baruch Hashem, e não a Avodat Zará, como infelizmente as pessoas fazem, que é a idolatria. A idolatria, meus irmãos, é qualquer serviço estranho que a pessoa presta no corpo, que ela está emprestado. O corpo não é seu. O Eterno, ele permitiu você estar neste tempo, por um período que você nem sabe quantos dias são, neste corpo, para você trabalhar para o Eterno, e não trabalhar para o ego, ou para qualquer outra coisa, ou qualquer outra entidade que você mesmo construiu com a sua falta de entendimento da luz do Eterno. Você precisa entender, nós precisamos compreender. Somos servos da luz. Precisamos trabalhar para a luz do Eterno, através de práticas, de códigos segredos da Torá. Por isso estamos aqui para estudar. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Deixe um comentário no vídeo. Deixe um like no vídeo, compartilhe com pessoas que queiram também a compreensão destes códigos, a compreensão dessas maravilhas da Torá do Eterno. Baruch Hashem. Shalom, shalom. E Lehitraot.